Viver com diabetes exige um cuidado especial na alimentação, e isso pode parecer complicado. Na hora, a gente já pensa naquelas dietas sem graça e sem sabor, não é? Mas e se eu te disser que existem alimentos que não só ajudam a controlar o açúcar, como também são realmente gostosos? Pois é, eles existem. E neste vídeo, vamos mostrar para você 10 desses alimentos incríveis. Prepare-se para se surpreender e, quem sabe, até querer preparar alguma coisa agora mesmo. Muita gente acha que a dieta para diabetes é só restrição, uma lista interminável de não pode e nada saboroso. Isso é um mito comum. Na verdade, o segredo está em escolher bem os alimentos e combinar direitinho. O objetivo não é passar fome, mas sim se alimentar de forma equilibrada, gostosa e ainda manter o açúcar no sangue sob controle. E isso é totalmente possível. Vamos descobrir juntos quais são os super-heróis da alimentação que podem te ajudar nessa missão. Então, vamos falar sobre os nossos aliados saborosos. E o primeiro da nossa lista especial é, tadã, o abacate. Você já deve ter ouvido que essa fruta é cheia de benefícios, mesmo que não pareça com maçãs ou bananas, que estamos mais acostumados. Muita gente ainda fica com um pé atrás por causa da sua gordura e calorias. Mas aqui vai um segredo. Não são esses tipos de gordura que você precisa evitar, especialmente se tem diabetes. O abacate é um verdadeiro superalimento com uma composição única. E o que mais importa para controlar o açúcar no sangue é que ele tem pouquíssimos carboidratos que o corpo absorve rápido. Isso significa que ele praticamente não causa aqueles picos repentinos de glicose depois das refeições. Incrível, né? Em vez dos carboidratos simples, ele é carregado de gorduras monoinsaturadas, as tão faladas gorduras boas. Essas gorduras não só ajudam a manter você saciado por mais tempo, o que é chave para controlar o peso, como também melhoram a sensibilidade das células à insulina, facilitando o controle do diabetes. E tem mais, o abacate é um campeão em fibras. Metade de um abacate médio já tem vários gramas delas. E a fibra é um verdadeiro superpoder para quem tem diabetes, porque ela desacelera o trânsito dos alimentos no sistema digestivo. Isso faz com que os carboidratos, seja do próprio abacate ou de outros alimentos da refeição, sejam absorvidos mais lentamente. Nada de altos e baixos bruscos no açúcar. Além disso, a fibra é um ótimo prebiótico, alimentando as bactérias boas do seu intestino, algo essencial para a saúde geral. Como incluir essa maravilha verde na sua dieta? Tem várias opções. A mais fácil é amassar com um garfo, adicionar um pouco de sal, pimenta e umas gotinhas de limão ou lima. Pronto, uma pasta deliciosa para passar no pão integral. Ou então corte em cubinhos e junte em saladas. Vai dar uma cremosidade gostosa e saciar. Abacate combina super bem com tomate, ervas, frango e peixe. Não tenha medo de experimentar. Tem gente que até coloca um pouco no smoothie para deixá-lo mais cremoso e nutritivo, sem precisar adicionar açúcar. Então, o abacate não é só uma moda, é um verdadeiro aliado saboroso e saudável para manter o açúcar estável e o coração protegido. Saindo do cremoso abacate, vamos para algo vibrante e suculento. Imagine pequenas joias da natureza, doces na medida certa e incrivelmente benéficas. Sim, estou falando das frutas vermelhas. Mirtilos, morangos, framboesas, amoras. Esses são os verdadeiros campeões para quem tem diabetes. Quer saber por quê? Ao contrário de muitas outras frutas que podem ter bastante açúcar, as frutas vermelhas têm um índice glicêmico relativamente baixo. Isso quer dizer que elas não provocam aquele pico brusco de açúcar no sangue depois de consumidas. E isso é fundamental. Você pode saborear sem medo das temidas oscilações de glicose. Além disso, essas frutas são ricas em fibras. Já falamos sobre os benefícios das fibras no abacate, e as frutas vermelhas têm bastante delas também. As fibras ajudam a desacelerar a absorção dos açúcares, melhoram a digestão e trazem aquela sensação de saciedade. Ou seja,
Um punhado delas é a escolha perfeita para matar aquela fome leve ou aquela vontade de doce, sem prejudicar o controle do diabetes. Mas o maior tesouro das frutas vermelhas são os antioxidantes, especialmente as antocianinas, os pigmentos que dão cores vibrantes, do vermelho ao azul e roxo. Essas poderosas substâncias combatem a inflamação no corpo e protegem as células contra danos. Estudos mostram que consumir frutas vermelhas regularmente pode melhorar a sensibilidade à insulina e cuidar da saúde do coração, o que é fundamental para quem convive com diabetes. Como aproveitar todos esses benefícios? Fácil. Acrescente um punhado de mirtilos ou framboesas no seu iogurte grego ou aveia do café da manhã. Misture morangos na salada para dar um toque especial. Ou simplesmente coma as frutas vermelhas frescas como um lanche gostoso e saudável. É uma alternativa deliciosa e leve às sobremesas cheias de açúcar. Frutas vermelhas são o exemplo perfeito de como o saudável pode ser também irresistivelmente saboroso. Agora vamos falar sobre um alimento que vem das profundezas dos mares e oceanos, o peixe gordo. Pode não soar tão apetitoso para alguns quanto frutas vermelhas ou abacate, mas os benefícios para a saúde, especialmente para quem tem diabetes, são enormes. Estamos falando de espécies como salmão, cavala, sardinha, arenque e truta. Por que peixe gordo? Tudo graças ao altíssimo teor de ácidos graxos ômega 3. Você provavelmente já ouviu falar do ômega 3, aquelas gorduras boas que nosso corpo não produz, mas que são essenciais. Para quem tem diabetes, os ômega 3 são ainda mais importantes. Primeiro, porque eles fortalecem o sistema cardiovascular. Essencial, já que o diabetes aumenta muito o risco de problemas no coração. Ômega 3 ajudam a reduzir os triglicerídeos ruins no sangue, abaixam um pouco a pressão arterial e diminuem a inflamação, que costuma estar ligada ao diabetes. Além disso, estudos indicam que os ômega 3 podem melhorar a sensibilidade à insulina. Isso significa que as células do seu corpo respondem melhor à insulina, ajudando a usar a glicose do sangue com mais eficiência. O peixe gordo também é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade. A proteína ajuda a manter a saciedade por mais tempo após as refeições, o que pode evitar comer demais e ganhar peso. E o melhor, não afeta o nível de açúcar no sangue. Como incluir o peixe gordo na sua dieta? Tente consumir pelo menos 2 vezes por semana. Você pode assar o salmão com legumes, cozinhar a cavala no vapor ou adicionar sardinhas enlatadas, no próprio suco ou óleo, em saladas e torradas integrais. Não tenha medo de experimentar temperos e ervas para realçar o sabor. Peixe gordo não é só saudável, pode ser delicioso quando preparado do jeito certo. Saindo das profundezas do mar, vamos para a horta. O próximo protagonista da nossa lista é um vegetal verde, crocante e super saudável. Apresento a você o brócolis. Talvez na infância você não fosse muito fã, mas ele é um alimento indispensável para a saúde, especialmente para quem tem diabetes. O que torna o brócolis tão especial? Primeiro, ele é muito baixo em calorias e carboidratos, o que o torna perfeito para quem controla o peso e o açúcar no sangue. Dá para comer uma boa quantidade sem exagerar nos carboidratos. Além disso, o brócolis é campeão em fibras. Já falamos bastante sobre a importância das fibras, mas é difícil enfatizar isso demais. As fibras do brócolis ajudam a desacelerar a absorção do açúcar, evitando picos pós-refeição. Também melhoram a digestão e prolongam a sensação de saciedade. É uma ótima forma de dar mais volume à refeição sem adicionar carboidratos extras. E tem mais. O brócolis é rico em vitaminas C e K, além de conter outros compostos que agem como antioxidantes e com propriedades anti-inflamatórias. Consumir brócolis regularmente ajuda a manter sua saúde em dia e combate a inflamação, que muitas vezes está ligada ao diabetes. Como preparar o brócolis de forma gostosa? As opções são muitas. Você pode cozinhar no vapor ou em água,
deixando-o um pouco crocante, e depois temperar com azeite e limão. Ou assá-lo no forno com suas especiarias favoritas até formar uma casquinha dourada. Fica com um aroma e sabor incríveis. Dá para colocar no seu molho, ensopado ou omelete. E as flores frescas do brócolis são uma base incrível para saladas. Experimente incluir o brócolis na sua alimentação e veja como é fácil e gostoso aproveitar todos os seus benefícios. Das frutas suculentas e brócolis crocante, vamos para algo perfeito para um lanche rápido e que satisfaz rapidamente. As nozes, amêndoas, nozes, pistaches, avelãs. As opções são muitas, e todas elas são incrivelmente saudáveis. Claro, as nozes são calóricas, mas, assim como o abacate, são calorias do tipo do bem. Para quem tem diabetes, as nozes são verdadeiros achados. Por quê? Primeiro, porque combinam gorduras boas, proteínas e fibras, com pouca quantidade de carboidratos. Essa mistura é perfeita para controlar o açúcar no sangue. As gorduras e proteínas ajudam a desacelerar a absorção dos carboidratos consumidos junto com as nozes ou na mesma refeição, evitando picos de glicose e mantendo o nível de açúcar estável. Além disso, as nozes proporcionam uma sensação duradoura de saciedade. Um punhado é um lanche ideal para o intervalo entre as refeições principais, ajudando a driblar a fome e resistir à vontade de comer besteiras. A proteína e as fibras fazem seu trabalho, deixando você satisfeito por mais tempo. E não podemos esquecer do coração. Assim como peixes gordurosos, várias nozes, especialmente as nozes comuns, são ricas em ômega 3, que fazem muito bem para a saúde cardiovascular, algo essencial para quem tem diabetes. Como incluir as nozes na sua alimentação? Tenha sempre uma porção pequena para um lanche prático. Adicione nozes picadas nas saladas ou no mingau. Polvilhe um pouco no iogurte. Ou simplesmente aproveite um punhado como um petisco gostoso. O importante é manter o equilíbrio, já que elas são calóricas. Mas consumidas com moderação, as nozes são um alimento saboroso, nutritivo e muito benéfico para a sua dieta diabética. Agora, vamos falar de algo pequenininho, mas com um potencial enorme: as sementes de chia. Essas pequenas sementinhas, pretas ou brancas, viraram uma febre nos últimos anos. Mas não é só modinha. Para quem tem diabetes, a chia é um verdadeiro superalimento. Qual é o segredo delas? O principal ponto forte é o alto teor de fibras, especialmente as solúveis. Quando as sementes de chia entram em contato com um líquido, elas absorvem a água e formam um gel. Esse gel faz maravilhas no seu sistema digestivo. Ele desacelera a absorção dos carboidratos no sangue. O resultado? Uma elevação mais suave e gradual do açúcar no sangue depois das refeições, sem picos bruscos. Isso ajuda muito a manter o controle glicêmico estável. Além das fibras, a chia é rica em ômega 3 de origem vegetal, que tem uma absorção diferente do ômega 3 de peixe, e também em proteína. A combinação de fibras, proteínas e gorduras faz da chia um alimento muito saciante. Se você incluir essas sementes no café da manhã ou no lanche, vai se sentir satisfeito por mais tempo. Outra vantagem da chia é a versatilidade e a facilidade de uso. Elas têm um sabor bem neutro, então dá para acrescentar em praticamente qualquer prato sem alterar o gosto. Dá para fazer um pudim de chia, deixando as sementes de molho no leite, seja ele de vaca, amêndoas ou coco, ou no iogurte durante a noite. Também podem ser adicionadas em smoothies, mingaus, saladas, bolos, se sua dieta permitir bolos com moderação, ou simplesmente polvilhadas sobre os pratos prontos. É uma forma simples e prática de aumentar o valor nutricional das suas refeições. Agora vamos falar sobre um produto que muita gente adora no café da manhã ou como um lanche leve. Ele é cremoso, nutritivo e muito saudável. Estou falando do iogurte grego, mas não de qualquer iogurte, e sim do grego natural, sem açúcar adicionado, o ionenuel, que o torna tão bom para quem tem diabetes.
A principal diferença em relação ao iogurte comum é a alta concentração de proteínas. Na fabricação do iogurte grego, grande parte do soro é retirada, o que deixa o iogurte mais rico em proteínas. E como sabemos, a proteína é uma grande aliada no controle do açúcar no sangue. Ela ajuda a retardar a absorção dos carboidratos e mantém a sensação de saciedade por mais tempo. Isso significa que uma porção de iogurte grego no café da manhã pode ajudar você a ficar satisfeito até a hora do almoço, evitando aquele desejo de petiscar alimentos menos saudáveis. Além do alto teor de proteínas, o iogurte grego natural geralmente tem menos carboidratos e açúcar em comparação com iogurtes, que têm vários sabores e aditivos. Sempre leia o rótulo com atenção. Prefira a opção sem adição ou natural. NEONIO, iogurte grego, também é uma ótima fonte de cálcio e probióticos. Os probióticos são bactérias benéficas que ajudam a manter a saúde do intestino. E um intestino saudável é fundamental para o bem-estar geral e pode influenciar, de forma indireta, o metabolismo. Como aproveitar o iogurte grego. Ele combina perfeito com outros alimentos da nossa lista. Acrescente um punhado de frutas vermelhas frescas, algumas nozes picadas ou sementes de chia. O resultado é um café da manhã ou lanche saboroso, nutritivo e muito saudável. Você também pode usá-lo como base para molhos ou para temperar saladas, substituindo a maionese ou o creme de leite. O iogurte grego é realmente um coringa na sua cozinha. Vamos continuar nossa lista deliciosa e saudável. Os próximos campeões dos superalimentos são verdadeiras potências em proteína vegetal e fibras. Apresento a vocês as leguminosas, feijões de todos os tipos, lentilhas, grão de bico e ervilhas. Esses alimentos são um verdadeiro presente para quem tem diabetes. Por que eles são tão bons? Primeiro, as leguminosas têm carboidratos de digestão lenta. Diferente dos carboidratos rápidos do açúcar ou do pão branco, eles são absorvidos pelo corpo de forma gradual. Isso significa que não causam picos bruscos de açúcar no sangue depois das refeições. E isso é exatamente o que precisamos para manter o diabetes sob controle. Segundo, leguminosas são uma fonte poderosa de fibras. Voltamos à nossa velha amiga, a fibra. A alta quantidade nas leguminosas desacelera a digestão e a absorção dos açúcares, ajudando a manter a glicose estável. Além disso, a fibra ajuda a prolongar a sensação de saciedade, algo fundamental para controlar o peso. Terceiro, as leguminosas são ricas em proteína. A proteína vegetal é uma ótima alternativa à proteína animal e também ajuda a saciar e a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Essa combinação de carboidratos complexos, fibras e proteínas torna as leguminosas um alimento nutritivo, saciante e com baixo índice glicêmico. Como incluir leguminosas na sua dieta? É fácil. Faça uma sopa de lentilha ou ervilha. Acrescente feijão ou grão de bico em saladas. Use leguminosas como base para hambúrgueres vegetarianos ou patês. Prepare hummus de grão de bico, um lanche perfeito. Leguminosas são muito versáteis e acessíveis. Elas tornam qualquer prato mais nutritivo, saciante e ajudam a controlar melhor o açúcar no sangue. Depois de falar das proteínas das leguminosas, vamos partir para algo leve, mas super nutritivo. Imagine todos os tons de verde, desde a alface clara até o espinafre e a couve escura. Isso mesmo, o próximo item da nossa lista é as folhas verdes. Por que as folhas verdes são tão importantes na dieta para diabéticos? A resposta é simples e genial. Elas têm pouquíssimas calorias e carboidratos, ou seja, você pode comer bastante, dando volume e frescor ao prato, sem causar picos de açúcar no sangue. É uma verdadeira mão na roda para quem quer se sentir satisfeito sem exagerar nos carboidratos. Mas não é só isso. As folhas verdes são verdadeiras fontes de vitaminas e minerais, como as vitaminas A, C, K, folatos e potássio.
Esses nutrientes são essenciais para a saúde geral, fortalecem o sistema imunológico e ajudam o corpo a funcionar bem, o que é especialmente importante para quem convive com doenças crônicas como o diabetes. Além disso, as folhas verdes contêm fibras, embora em menor quantidade que as leguminosas ou cereais integrais, mas que ajudam a retardar a absorção de açúcares e mantêm a digestão saudável, sem falar nos antioxidantes que combatem inflamações. Quer aumentar o consumo de folhas verdes? É facílimo. Prepare uma grande salada com vários tipos de folhas para o almoço ou jantar. Junte um punhado de espinafre no omelete ou nos ovos mexidos. Bata rúcula ou espinafre no seu smoothie. Você nem vai sentir o sabor. Use folhas de alface no lugar do pão no hambúrguer ou sanduíches. E decore seus pratos com verduras fresquinhas. Folhas verdes são um jeito simples, gostoso e super eficaz de manter a dieta saudável e controlar o diabetes. Já falamos sobre verduras, leguminosas, frutas vermelhas e outros alimentos saudáveis. Agora é hora de falar sobre um item que muitos consideram clássico no café da manhã, mas que é muito mais versátil do que isso. É uma excelente fonte de proteína de alta qualidade e ajuda a começar o dia da maneira certa. Consegue adivinhar? Sim, estamos falando dos ovos. Os ovos são a referência quando falamos em dieta para quem tem diabetes, e aqui está o porquê. Primeiro, eles têm pouquíssimos carboidratos, praticamente zero. Isso significa que quase não afetam o nível de açúcar no sangue após as refeições. Você pode comer um ovo sem se preocupar com picos de glicose. Além disso, os ovos são uma das melhores fontes de proteína completa que existem. Apenas um ovo oferece alguns gramas de proteína de alta qualidade. A proteína é fundamental no controle do diabetes, pois ajuda a retardar a absorção dos carboidratos dos outros alimentos consumidos junto com os ovos, promovendo um aumento mais suave do açúcar no sangue. E como já dissemos, a proteína também mantém a saciedade. Comer ovos no café faz você se sentir cheio por mais tempo. Houve um tempo em que os ovos eram evitados por causa do colesterol. Mas estudos recentes mostram que, para a maioria das pessoas, o colesterol da comida não tem grande impacto no colesterol sanguíneo. Então, salvo contraindicações médicas específicas, ovos são um alimento seguro e extremamente benéfico. Como incluir ovos no seu cardápio? As opções são muitas. Omeletes, ovos mexidos, cozidos, clássicos que nunca saem de moda. Acrescente legumes e folhas à omelete para um toque extra de nutrientes. Use ovos cozidos em saladas ou simplesmente como um lanche rápido e nutritivo. Também dá para adicioná-los em sopas e assados. É uma maneira simples, acessível e muito eficaz de aumentar a proteína e os nutrientes na sua alimentação, sem elevar o açúcar no sangue. E aqui chegamos ao nosso 10º e último item desta lista de delícias saudáveis. Um grão que conquistou o mundo por suas propriedades únicas. Apresento a quinoa. Quinoa não é exatamente um cereal tradicional, mas um pseudo-cereal. E isso só traz benefícios para a nossa saúde. O maior diferencial para quem tem diabetes é a combinação perfeita de fibras e proteínas. Quinoa tem muito mais proteína do que a maioria dos grãos comuns, como arroz ou trigo. E o melhor, é uma proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais. Além disso, a quinoa é rica em fibras. Essa combinação, proteína mais fibras, faz dela um alimento com baixo índice glicêmico. Os carboidratos da quinoa são absorvidos lentamente, garantindo uma liberação constante e estável de glicose no sangue, sem picos bruscos. Por isso, é uma ótima alternativa ao arroz branco ou macarrão, feito com farinha refinada. Além do controle do açúcar no sangue, a quinoa também sacia muito bem por conta das proteínas e fibras. Você vai se sentir satisfeito por bastante tempo depois de uma refeição com quinoa. É ainda uma excelente fonte de magnésio, ferro e outros minerais importantes. Como usar a quinoa? Cozinhe como um acompanhamento no lugar dos grãos tradicionais. Acrescente em sopas para dar mais sustância.
Use como base para saladas quentes ou frias, combinando com legumes, verduras e proteínas como peixes, frango ou leguminosas. A quinoa cozinha rápido, tem uma textura agradável e um leve sabor de noz. Incorporar a quinoa no seu dia a dia é uma forma fácil de tornar suas refeições mais nutritivas e diversas. O mais incrível nesses alimentos não é apenas o benefício que trazem individualmente, mas também o quão fácil é incorporá-los no dia a dia. Você não precisa ficar caçando ingredientes exóticos, nem preparar receitas complicadas. Muitos deles provavelmente já estão na sua cozinha ou são fáceis de encontrar em qualquer supermercado. Misturando esses ingredientes, você pode criar pratos saborosos, nutritivos e variados, que ajudam a controlar o açúcar no sangue sem complicar sua vida. Isso não é uma dieta tradicional, é um estilo de vida delicioso e saudável. Assim, com apenas 10 alimentos, sua vida com diabetes pode ficar muito mais simples e, o melhor, muito mais gostosa. Cuidar da saúde por meio da alimentação pode ser um prazer, não uma obrigação. Esperamos que essa lista tenha inspirado você a experimentar algo novo ou olhar com outros olhos para os alimentos que já conhece. Obrigado por assistir até o fim. Se gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Conta pra gente nos comentários quais desses alimentos já fazem parte da sua rotina e quais você ficou com vontade de provar.